Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Santo Espírito nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Eu vou mostrar duas imagens para você nesse momento. Observe então essas duas imagens. Não vou colocar nome, mas uma delas é o joio e uma delas é o trigo. Claro que aqueles que têm mais experiência na área da agricultura vão conseguir diferenciar o que é o joio, o que é o trigo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor, o joio ou o trigo? O que serve para a nossa alimentação, para o nosso consumo e que serve para tantas outras coisas? O joio ou o trigo? Nessa manhã, eu quero trazer para vocês uma reflexão acerca de como será então esse novo normal a partir do momento em que retornarmos às nossas vidas, como vamos lidar com os sentimentos que estarão pulsando em nossos corações, os sentimentos que brotarão dentro de nós e que talvez já estão brotando dentro de nós. Como nós lidaremos com tudo isso, com este turbilhão de coisas que estão acontecendo. Eu quero trazer para vocês a palavra de Jesus através de uma parábola, onde ele conta para os seus discípulos e para uma multidão que estava então acompanhando ele. E Jesus ele estava contando uma sequência de parábolas para aquelas pessoas e ele chega nessa parábola que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o 30. Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o 30, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arrancais também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Aqui nós estamos então diante de uma parábola de Jesus. Jesus falava à multidão e falava também aos seus discípulos. E se nós continuarmos lendo esse texto, dos versículos 36 até o 43, os discípulos então, quando a multidão vai embora, os discípulos ficam ansiosos para saber qual era o significado daquela parábola, porque eles não tinham entendido o que Jesus estava falando. E então Jesus explica do que se trata a parábola. Jesus então vai dizer que a boa semente são os filhos do reino, são os filhos de Deus, aquelas pessoas que têm um compromisso com Deus. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, aquelas pessoas que não conheceram a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, as pessoas más, né? E aí ele vai contar sobre isso, vai dizer que os ceifeiros, então, são os anjos e que a colheita tem a ver com o dia do Senhor e tudo isso. E essa é a explicação que Jesus dá acerca dessa parábola e que vale a pena nós lermos posteriormente. Mas eu quero focar e quero contextualizar a parábola para vocês nessa manhã, pensando que essa parábola tem muito a ver com o tema que nós estamos então trazendo nas nossas meditações, nas nossas pregações, que é essa questão do novo normal, como nós vamos lidar então com essa nova realidade. E eu preciso dizer para vocês que para lidar com essa nova realidade, você precisa fazer uma análise do que você viveu no tempo em que você estava na realidade anterior. Para lidar com as portas abertas das nossas casas, quando nós voltarmos ao normal, e eu digo normal entre aspas, porque eu creio que nós nunca mais teremos uma vida tão normal conforme nós tínhamos, mas buscaremos uma vida normal.
Então, para nós voltarmos a esse normal, nós precisamos analisar de que maneira nós vivemos o isolamento, como nós lidamos com o isolamento. E aí nós precisamos pensar quais foram as sementes que nós plantamos no isolamento. Precisamos analisar quais foram as sementes para nós vermos quais são os frutos que nós colheremos ao retornar às nossas atividades. Com toda certeza, nós começamos o isolamento social sendo um tipo de pessoa e sairemos sendo outro tipo de pessoa. E agora vem o ponto dessa parábola, que nós precisamos ver que tipo de pessoa nós cultivamos então nesse processo, nesse tempo de isolamento, para que nós possamos orar para Jesus transformar, para que nós sejamos pessoas diferentes então ao retornar e as atividades retornarem, a nossa vida retornar. Por que eu trago isso? Porque um ponto principal dessa parábola é nós analisarmos que tanto o joio quanto o trigo foram plantados. Tanto o joio quanto o trigo foram plantados. Então, o que isso nos mostra? O que isso quer dizer? Que se durante esse processo de isolamento social, o sentimento que me dirigiu, o sentimento que foi pano de fundo para as minhas atitudes e para as minhas reações, se esse sentimento foi tristeza, amargura, ingratidão, solidão, se foram esses sentimentos que me dirigiram no tempo de isolamento social, quando eu sair, quando eu retornar às minhas atividades, possivelmente esse será o sentimento que irá me acompanhar, porque eu plantei ele. E se eu planto joio, eu colho joio. Agora, se durante esse tempo de pandemia e todos esses processos, se o que me dirigiu, o que me motivou, o que me fez despertar de manhã foi a gratidão, foi o amor, foi a certeza de que mesmo em meio a todos esses problemas, a essa realidade que o mundo está vivendo, se mesmo me dando conta de toda essa situação triste que nós vivemos, se ainda assim a gratidão foi algo que foi real no meu coração, na minha vida, então quando eu retornar para as minhas atividades, eu vou trazer isso comigo. E aí não vai ser uma reclamação eu retornar para o que fazia, mas será um ato de gratidão saber que Deus deu discernimento e sabedoria para que tudo acontecesse e as coisas voltassem a ser não como elas eram, mas voltaram a acontecer e a vida voltou ao normal. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Isso diz respeito às outras pessoas, e normalmente nós usamos esse texto ou a parábola do semeador, que Jesus fala um pouco antes dessa. Nós normalmente usamos esse texto para dizer sobre os sentimentos externos, aquilo que a gente produz para fora, aquilo que a gente planta fora, mas também serve para sentimentos internos. E justamente os sentimentos internos são aqueles que nos motivam, que nos impulsionam, que nos dão discernimento e vão ser responsáveis pelas minhas atitudes. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase, mas é uma frase de um meme que tem na internet que diz assim: eu sou movido pela força da raiva. Eu já escutei isso algumas vezes. Sou movido pela força da raiva. É um meme da internet, mas que traz uma realidade. Porque se eu sou movido pela força da raiva, eu vou ter atitudes raivosas. Isso vai refletir na maneira como eu lido com as outras pessoas. Então é muito mais uma questão interna do que uma questão externa. E aí vem o ponto que eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro, analisar o que está acontecendo aqui. E às vezes existe um furacão, um turbilhão de coisas, uma tempestade, um ciclone, parecido com o que tivemos algumas semanas atrás, um ciclone acontecendo aqui dentro e eu não me dou conta. As coisas, elas vão voltar a ser como eram, né? Ou elas vão melhorar a partir do momento que eu também busco uma melhora, que eu também busco uma transformação. Então, alguns, quando eu falei de joio, de trigo, podem ter pensado: eu plantei joio,
Eu plantei coisas ruins nesse tempo de pandemia, eu plantei tristeza, eu plantei amargura. Eu tenho uma grande boa notícia para ti. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos transformar isso. Nós não temos o poder, pela nossa vontade, pelo nosso empenho, nós não podemos fazer isso. Mas Cristo pode. Da mesma maneira que no casamento, no primeiro milagre dele, ele transformou água em vinho, Jesus também pode transformar joio em trigo. Ele pode transformar esses sentimentos ruins que pulsaram nos nossos corações e que talvez ainda estão pulsando, Ele pode transformar em sentimentos bons, sentimento de gratidão e nos motivar e nos impulsionar para levar isso também para as outras pessoas. E na nossa volta, a nossa rotina ou a nossa volta, a nossa realidade, nós estaremos prontos, seremos pessoas gratas por saber que o Senhor nos cuidou, nos dirigiu, nos abençoou no tempo em que estávamos isolados em nossas casas, em nossos lares. Jesus pode transformar joio em trigo, mas nós precisamos orar e precisamos pedir para que Ele faça essa transformação. Meu desejo para você, nessa manhã, é que você possa avaliar o seu coração, a sua vida, você avaliar a sua caminhada durante esses meses, esses dias em que tivemos em isolamento social, em que ainda estamos com a pandemia, agora os casos aumentando inclusive na nossa região. Que nesse tempo de análise, que você possa ver o que tem de ruim, o que é joio na tua vida e que Cristo possa transformar. O texto também fala que o dono daquelas terras, daquelas propriedades, ele diz que existe o tempo certo para separar o joio do trigo. Existe tempo certo também para o Senhor transformar as nossas vidas e os nossos corações. Nós precisamos orar e precisamos colocar diante dele aquilo que tem assumido o controle das nossas vidas e que muitas vezes não é ele. Precisamos colocar diante dele, pedir e clamar por misericórdia para que ele possa transformar. E no tempo certo, com a maturidade certa, no momento certo, Cristo transformará. O retorno ao nosso novo normal passa pela transformação dos nossos corações para sabermos lidar com o que vai acontecer a partir de agora. Para sabermos responder como cristãos, de que maneira a sociedade será e sermos motivados a fazermos a diferença, a vivermos o Evangelho de maneira diferente, amarmos de maneira diferente, a cuidarmos de maneira diferente e também, acima de tudo, a sermos gratos e gratas de maneira diferente. Que este possa ser um tempo de transformação, que o Senhor possa transformar o joio que está no teu coração, que Ele possa transformar em trigo e que possa produzir frutos lindos na tua vida. Que esse novo normal, que ao sair da tua casa, ao voltar para as tuas atividades e para a tua rotina, que você leve o amor de Cristo na tua vida e para as outras pessoas que estão ao teu redor. Que assim o Senhor nos capacite nessa tarefa. Amém.